Fala, meu povo! Muito boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai assistir a nossa live. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Jai Papo Reto. Hoje eu estou recebendo um amigo muito mais que especial, um grande amigo do povo baiano. Ele que nasceu em 22 de dezembro de 1972 em Salvador, Bahia, é advogado político e filiado à União Brasil, formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador em 1999 e exerce o seu sexto mandato consecutivo como deputado estadual na Assembleia Legislativa, a ALBA, desde 2023. Nas eleições de 2022, ele foi eleito com 76.361 votos. Estou falando do meu amigo, do seu amigo Sandro Regis, Sandro de Oliveira Regis, mais conhecido pelo povo baiano como Sandro Regis. Deputado Sandro Regis, seja muito bem-vindo e muito boa noite. Sandro não me ouviu. Ah, tá certo. Foi pegar um fone. Que brilho! Tudo para limpeza e higienização, Avenida Dom Pedro II, centro de Eunápolis. E em frente a Que Brilho, nós temos a Biolimp, também na Avenida Dom Pedro II, uma em frente à outra, centro de Eunápolis. Claro que não podia faltar, né? Pensou em informação, quer ficar bem informado? Visite o site do Cacau News. Informações em primeira mão. E nossos parceiros aqui de bancada, o programa do meu amigo Diga aí JP, o famoso Joab Paiva, o JP. Minha parceira de bancada também, Suzy Souza, com o Pó de Inspiração, que logo logo estará de volta aqui com a gente. Vamos retornar, Sandro aí? Vamos ver se ele conseguiu nos ouvir aí. Estúdio 73, Hub 73. Vamos voltar com o Sandro? Sandro, está conseguindo nos ouvir? Muito bem. Pronto, voltou. Como já dizia Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo e a gente vai se virando por aqui. Saber se você ouviu eu te apresentar. Sim ou não? Não, Não ouviu? Pronto, não. vou falar de novo. Então, gente, mais uma vez, muito boa noite. Eu estou com um amigo muito mais que especial, tanto meu quanto do povo baiano. Ele que nasceu em 22 de dezembro de 1972 em Salvador, Bahia, é advogado político filiado à União Brasil, formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador em 1999, exerce seu sexto mandato consecutivo como deputado estadual na Assembleia Legislativa, a ALBA, desde 2023. Nas eleições de 2022, foi eleito com 76.361 votos. Estou falando do seu amigo Sandro de Oliveira Regis, mais conhecido pelo povo baiano como deputado Sandro Regis. Sandro, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Já e Papo Reto. E a gente tem uma pergunta aqui que a gente não deixa passar. Por mais apresentação que a gente faça, eu quero ouvir de você. Quem é Sandro Regis? O que faz, o que come, como se veste, o que faz nessa Bahia, Sandro Regis? Primeiro, já, eu quero lhe agradecer a oportunidade de poder participar desse podcast, já que é um podcast vitorioso, Amém. Obrigado. onde é comentado não no cenário político também, mas no cenário no dia a dia das pessoas, da sua seriedade à frente do podcast. Sandro Reis é um pai, é um filho, é um amigo, um irmão. Tenho dois filhos, Vitória que é Bahia, com 15 anos, e Guilherme com 13. Sou casado com Poliana. Tenho meus pais vivos, graças a Deus. Tenho um irmão formado em Direito, político, né? Deputado estadual pela União Brasil, produtor rural. Enfim, sou um cidadão normal, como qualquer cidadão, com problemas, com alegrias, com tristezas, que tenho muita fé no meu dia a dia para ir vencendo minhas dificuldades. Importante, mostra que
o deputado tem um dia comum como qualquer outro e faz parte desse cenário baiano que nós vivemos todos os dias. Sandro, sua trajetória política começou há mais de 20 anos. O que te motivou a entrar na política e quais foram os maiores desafios ao longo desses 6 mandatos como deputado estadual? O que motivou, eu sempre gostei de política, né? Nunca tinha sido político de mandato, mas sempre vivia política, muito próximo de Antônio Carlos Magalhães, de Paulo Souto, pela amizade de meu pai com ambos. Tive a oportunidade de me candidatar em 2002. De lá para cá, graças a Deus, o mandato tem sido renovado por reconhecimento da população baiana. E o nosso desafio é nos inventar todos os dias, né? Procurar transformar nosso mandato realmente mais perto da sociedade, mais perto das pessoas, e que eu possa ter a oportunidade, como representante popular num parlamento, de levar os anseios da Bahia e dos baianos. Sandro, na sua trajetória política inclui passagem por diferentes partidos, como PL, PR, antigo DEM, antes de se filiar à União Brasil. Fala pra gente um pouco dessa trajetória desses partidos e o porquê dessas mudanças. Não, na verdade não teve mudança. O PL se transformou no PR. Quando eu me elegi pelo PL, que era da base do senador Antônio Carlos Magalhães. Depois que o governador Paulo Souto perdeu a eleição para Jacques Wagner, o PL migrou para a base do governo. E eu entrei com justa causa para permanecer na oposição. E me filiei no Democratas, que depois se transformou no União Brasil. Então eu nunca troquei de partido e nunca troquei de lado. Eu sempre estive, desde quando comecei, no grupo que hoje é liderado por ACM Neto, que é meu amigo pessoal, o qual eu tenho uma amizade muito grande, e tenho certeza que ainda dará muitas alegrias à Bahia e os baianos. Que bom. Olha que nós temos perguntas já já sobre a CM, viu? Importantíssima para o cenário baiano e para a política baiana, sem dúvida, né? Sei que você é um apoiador nato, amigo pessoal e com certeza torce por uma política melhor no cenário da Bahia. Sandro, como corregedor parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia, qual o papel e função ao qual o desafio, função, de maior desafio você enfrentou até o momento? Rapaz, o corregedor, na verdade, porque tem um corregedor parlamentar e o corregedor jurídico, né? O nosso papel como corregedor parlamentar é sempre estar perto dos colegas, buscando auxiliar, levar um pouco de nossa experiência, até como advogado também, para evitar que os colegas cometam qualquer tipo de equívoco nos seus mandatos. Graças a Deus não passamos nem por nenhum problema maior como corregedor. Gozamos de muita amizade, muito prestígio no parlamento, e em cima disso temos a convivência muito pacífica com todos os parlamentares, independente de cor partidária. Então, a corregedoria hoje é muito mais um auxílio do que um órgão punitivo. É um órgão que a gente usa para evitar que se cometam alguns erros nos mandatos dos respectivos colegas. Principalmente, né, Sandra, aqueles colegas, de novo, novatos, né, que vem chegando, ainda não tem o costume da Assembleia, então Do dia a precisa pegar o dia, regime ali, o modal do dia a dia, né, é para isso não aí. cometer deslizes nenhum, né? Então isso é É super isso aí. importante, esse apoio, esse acompanhamento. É isso aí. Você tem se destacado, como você falou, que entrou com mandato para ficar na oposição, oposição nata mesmo, de sangue. E você tem você tem se destacado na oposição ao governo estadual. Quais são suas principais críticas que fazem à gestão atual? Não precisa, eu apenas sou o reflexo da sociedade. Segurança pública, regulação, falta de emprego, né? Um governo que não tem compromisso com as pessoas, um governo que é uma muleta do governo federal,
onde nós não vimos realmente, ao longo desse governo PT, ações que melhorem a vida das pessoas. A Bahia continua como uma das piores educações do Brasil, o estado mais violento, né? A regulação que cada dia mata mais do que salva, um estado que tem 20 anos que promete a ponte Salvador e Itaparica. Então você não precisa muito. Um estado que hoje você está vendo que nós estamos sofrendo horrores com essas invasões de terra, um estado que é conivente com a ilegalidade, com a imoralidade. Vivemos num estado hoje onde o cidadão de bem está refém da bandidagem. Enfim, então não dá muito para se defender um projeto desse. Um projeto que, infelizmente, traz muito mais malefícios do que benefícios para a sociedade baiana. Em 2023, você solicitou intervenção federal na segurança pública da Bahia, já devido à violência naquele momento. Você continua pensando da mesma forma que essa violência na Bahia, na sua opinião, ela aumentou, ela diminuiu de 2023 para cá? Ainda é necessária uma intervenção ou a própria segurança militar, segurança pública da Bahia consegue dar conta da violência hoje? Naquele momento ali foi aquele caos, né? Da guerra das milícias, da guerra dos traficantes de Salvador, em todo o estado. Então se causou ali uma insegurança, colégio fechado, mercado fechado. Parecemos que nós estávamos em uma guerra civil. Então, naquele momento, nós achávamos que a intervenção da Segurança Pública Nacional serviria para dar uma freada naquela insegurança. Agora, não precisa nem morar na Bahia para saber como a situação caótica que o baiano ou cidadão que escolheu o Estado para morar tem enfrentando questões de segurança pública. Eu acho que a questão de segurança pública não é a polícia faz o seu papel, os policiais são dedicadíssimos, é questão de governo. Nós temos um governador que transfere a responsabilidade. Enquanto ele não entender que ele, como governador, ele é o chefe para dar a segurança para os baianos, nós iremos continuar vivendo nesse caos que todos nós estamos vivendo. Entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, nós temos acho que 3 ou as 4 primeiras cidades. Então, hoje, a Bahia realmente tem enfrentado esse problema muito grave. E eu não vejo a capacidade, a prioridade e muito menos a gestão de crise que está se vivendo a Bahia no combate à violência, Jair. Ô, Sandro, você na sua fala anterior falou das invasões de terra e o sul da Bahia não é diferente. Vem tendo diversas invasões em várias fazendas, especialmente aqui em Teixeira de Freitas, região de Itamaraju, né? Como você enxerga essa situação? A qual sua posição e qual sua posição sobre o equilíbrio entre as invasões, a reforma agrária e a proteção do direito à propriedade? Primeiro você tem que dividir reforma agrária e invasão. Invasão é uma atividade de bandido. Invasão é uma atividade de milicianos. A reforma agrária é um programa que se faz de assentamento de terras que estão legalizadas para receber os assentados, de pequenos produtores, de pessoas que realmente querem fazer da atividade da agricultura familiar o seu dia a dia. Eu sou completamente a favor da reforma agrária nas terras que estão abandonadas ou nas terras que pertencem ao Estado ou ao governo federal. Invasão é você se apropriar do que não é seu de uma forma armada, né? O que está acontecendo no extremo sul, bandidos saqueando as fazendas de café, saqueando maquinários, se protegendo de falsos indígenas para dizer que é uma atividade
de reforma agrária. Só que é bem diferente. Uma coisa é reforma agrária, uma coisa é invasão. As invasões são norteadas e lideradas por bandidos, por marginais. E reforma agrária não. Reforma agrária é um programa sério, onde você assenta famílias que querem produzir para se sustentar. Eu sou a favor da reforma agrária, Mas mas como as é que ele dá esse invasões eu acho que papel tem que da ser. reforma agrária? Como é que ela acontece na prática mesmo? E quando esses assentados recebem esses lotes, tem algum apoio ou só recebe o lote e No se governo vire? PT, no governo PT, a reforma agrária é tido como uma moeda de troca política. Primeiro eles dão a terra, mas não dão a posse da terra legal. O agricultor, o pai de família, ele não tem a escritura de sua terra. Então ele não pode receber nenhum programa de banco, ele não pode receber dinheiro, né? Ele não consegue estruturar a sua terra para produzir. Em toda eleição, a turma do PT vai e ameaça os caras. Se vocês não votarem com a gente vai tomar a sua terra, né? Então, infelizmente, são poucas, são poucos assentamentos e assentados que funcionam no nosso país, devido a essa política de moeda de troca que o PT criou nos assentamentos de sem terra. O famoso acordo que é acordado, mas não acontece é assim? É isso aí. Sandro, nós falamos também há um instante atrás sobre inflação, sobre reajuste de preço, né? E recentemente você se posicionou contra o reajuste do ICMS na Bahia, sobre os combustíveis do combustível da Bahia. Quais os impactos dessa medida para os baianos e o que pode ser feito para amenizar esses impactos? Jair, hoje nosso ICMS é um dos maiores do país. O A maior do Bahia, país hoje, né? a Bahia é um estado com a renda per capita muito baixa, né? Não basta hoje o cidadão pagar mais de R$ 1 no ovo. A nossa cesta básica hoje é uma das mais caras do Brasil, em decorrência do aumento do ICMS, né? Então, nossa preocupação é justamente essa: é que aqueles menos favorecidos, aquele cidadão que ganha um salário mínimo, um salário e meio, nessa faixa, ele tem condições de se alimentar, de comer, porque os preços estão cada vez mais altos e com o nosso ICMS, o mais alto do país, aqui na Bahia, o que já está caro no Brasil se torna inviável em nosso estado. E cada dia mais o baiano perdendo o poder de compra, né? Principalmente na Totalmente, cesta básica. totalmente, Que a gente comprava há 4, 5 meses atrás, a gente não consegue mais comprar hoje. De fato. totalmente. Sandra, para a gente Angelina, encerrar fala aqui. essa parte de economia, a economia baiana precisa de investimentos para gerar empregos e fortalecer o setor produtivo. Quais são suas propostas para impulsionar o desenvolvimento econômico no Estado? Nós não podemos falar em incentivar desenvolvimento econômico em um estado onde não existe a segurança jurídica, a exemplo dessas invasões de terra, um estado onde não tem segurança pública, onde todos nós estamos reféns do que nós estamos passando. Então, o que nós precisamos, Jai, é de ter um governo que realmente faça a sua parte, um governo realmente que tenha um punho forte para fazer esses enfrentamentos e dar condição do Estado se desenvolver. É muito mais um papel do executivo do que legislativo. De fato. Meu amigo, deixa eu falar aqui rapidinho, só de dois recados aqui no YouTube, estão deixando pra gente aqui. O Diego Gomes, ele fala, o deputado que é coerência e trabalho.
O meu parceiro e amigo de colega de trabalho, Elvis Fratel, fala: na Bahia precisamos muito mais representantes assim, olhando para os que mais necessitam. Olha como é que o povo te enxerga de forma prazerosa e cativante, né? Diante da você, hoje a atividade política é uma atividade muito difícil, porque hoje o que prevalece são os acordos, né? São muitas vezes você esquece o que você acredita para estar dentro do esquema do poder. E essa luta minha de ser oposição já há 20 anos, por não acreditar nesse governo que está aí, são essas mensagens, esse sentimento é que ainda me faz valer a pena continuar na política. Porque realmente muitas vezes a gente pensa em desistir. Eu Porque é, imagino. porque é complicado você lutar contra essa turma aí, irmão. Essa turma não tem escrúpulo, essa turma não tem limite, essa turma é capaz de tudo para se perpetuar no poder. 16 anos, né, Sandro? Eu vi até uma fala sua numa outra entrevista que acordos com o atual partido que está no governo não se cumpre, né? Não se cumpre. É, infelizmente. Sandro, vou puxar a sardinha agora aqui para minha região. A gente está fazendo um podcast bem mais acelerado hoje e mais rápido devido aos seus compromissos, mas eu quero puxar a sardinha aqui para minha região falando da Bamin. Recentemente, a Vale fez uma proposta para comprar a Bamin e assumir a finalização da rodovia Norte-Sul e o Porto Sul de Ilhéus. Como é que você analisa, como é que o deputado vê essa questão desses impactos? Fala-se de impacto ambiental, de impacto econômico. Como que o Sandro Regis analisa essa proposta da Vale em comprar a Bamin na região de Ilhéus? Na verdade, eu tenho que ser honesto com você. Eu não tenho conhecimento dos meandros dessa negociação. Eu não tenho conhecimento do que se está no papel. Mas, a priori, a gente enxerga com bons olhos. Porque a Vale é uma das maiores empresas de mineração do mundo, né? Uma empresa onde, independente de presidente de cor partidária, ela é uma empresa que cada dia cresce mais, é uma empresa muito respeitada, com ações na Bolsa de Valores, e eu acho que para nossa região, né, seria de um impacto muito positivo essa aquisição, porque eu não tenho dúvida que o profissionalismo da Vale do Rio Doce, a forma que a Vale gere seus negócios, teria um efeito bastante positivo em todos os aspectos para a nossa sociedade. Pronto, como morador da região sul da Bahia, né, aqui em Itabuna, muito vizinho a Ilhéus, onde é construído o Porto Sul, eu fico alegre em ouvir suas palavras, porque a gente acredita na evolução da região, né? E a gente acredita, quer mais do que nunca, a gente quer que essa região ela se torne cada dia mais promissora. Sandro, vamos falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de políticas futuras, né? Lembrando que você foi eleito vice-presidente do União Brasil na Bahia. Como você enxerga o futuro do partido no estado e quais os planos para fortalecer a legenda? Estou muito otimista, né? Estou muito otimista porque, apesar do governo PT insistir com fake news e dizer que Neto não vai ser candidato, disso, daquilo, porque eles sabem que esse movimento que eles estão fazendo não está mudando a concepção das pessoas em relação ao governo do Estado, que está muito mal avaliado, né? Um governo que ele por si próprio tem derretido. Nós estamos muito entusiasmados. Primeiro, com a possibilidade de termos um candidato forte a presidente. E segundo, Neto tem feito pesquisas qualitativas, tem conversado com muitas pessoas, com muita gente, e cada dia mais está convicto que ele chegará muito forte eleitoralmente para o pleito de 2026. Minhas próximas perguntas, que era exatamente para perguntar essa questão de Neto e como ele viria
para a próxima candidatura, acreditando Entusiasmado. na eleição. Está muito entusiasmado. Show de bola. Na derrota da última eleição de Neto, você acredita que essa derrota ela tem um pouquinho daquela questão que eu ouço muito nas ruas e nos bastidores, principalmente no momento que terminou a eleição, que foi o voto no 13 e não o Com voto no certeza. governador? Com certeza absoluta. Só que o Lula hoje está derretendo, né? Não só no Brasil, como na Bahia e no Nordeste. Né? Hoje saiu, você viu essa pesquisa, Lula está com 88% de reprovação. Né? Então, as pessoas que votaram pensando que ia comer picanha, que ia ter um Brasil diferente, um Brasil com oportunidade, está vendo outro Brasil. Um Brasil cada vez mais pobre, onde as pessoas têm cada vez menos oportunidades. Um Brasil que tem se mostrado para o mundo com um presidente completamente desequilibrado, né, nas suas falas, nas suas ações, enfim. Então, infelizmente, o país vive um momento muito difícil economicamente, né? Taxa Selic 14, é uma taxa de desemprego muito alta, os bancos sem créditos para dar para as pessoas, para os seus clientes, né? Então, o que é que nós assistimos? Que ninguém está comendo nem ovo, quanto mais picanha. Recentemente vimos o ministro da Economia entrevista e falar que o presidente do Banco Central deu um cavalo de pau, né? E resolveu subir mais um ponto percentual na taxa Selic, né? Infelizmente vem acontecendo, talvez não esperavam, porque foi indicado pelo presidente, né? E aguardavam que a tendência seria baixar, e pelo contrário, está subindo a taxa Selic. Hoje nós temos, se eu não me engano, 14,5%. 14,5%. Né? A inflação. Eu quero aqui fazer um desafio aos telespectadores aí, Jair. Eu quero saber qual é a mãe de família, o pai de família, que vai no mercado na segunda-feira com um preço, com um valor, por exemplo, R$ 100, para fazer o mercado da semana, e na segunda-feira seguinte consegue repetir com os mesmos 100, os mesmos produtos que comprou na semana anterior. Eu desafio. Vamos deixar, tem como deixar a enquete depois, não tem, Mike? Vamos deixar essa enquete depois aí para a gente coletar algumas informações com relação a isso. Sandro, o agronegócio tem um peso importante na economia do Estado. Como a Do Assembleia Estado pode. não, do país, do Do país. país. É muito importante isso, bem lembrado. E como a Assembleia pode ajudar a tornar esse crescimento ainda mais competitivo? A Comissão de Agricultura, a qual faço parte, que tem o presidente Manuel Rocha, o vice-presidente Ricardo, deputados, né, tem feito um trabalho muito forte. Nós temos feito grandes discussões, independente de cor partidária, em favor do Acre. Eu acho que a Comissão de Agricultura hoje da Assembleia Legislativa da Bahia é a que dá melhor resposta para a sociedade. Então, realmente, eu quero parabenizar aqui o presidente Manuel Rocha, o vice-presidente Ricardo, pela condução dos trabalhos, e nós temos feito um trabalho lá muito sério, com os debates, sempre conversando com as entidades, com os produtores, sejam eles grandes, pequenos ou médios, para que o parlamento, através da Comissão de Agricultura, possa também dar seu suporte, né? A sua ajuda para que o agro continue sendo essa potência que vem ajudando muito o Brasil e principalmente o nosso estado. E conseguindo manter o PIB lá em cima, Lá né? em cima, Verdade. mesmo nas dificuldades. Exatamente. Meu irmão, meu amigo, sabemos por todas as dificuldades que o nosso estado vem passando, como você já elencou algumas aí, como educação, saúde, segurança pública. E as nossas estradas não é diferente. Com problemas em estradas, portos, rodovias, como deputado, o que tem sido feito para melhorar essa situação? A E gente não pode como fazer. anda a situação da retirada dos pedágios da 324 e 116
que a concessionária perdeu o direito de utilizar, né? Isso aí é uma piada, porque é a multa que tem que se pagar. Eu nunca vi minha vida você prestar um serviço ruim, você prestar um serviço de má qualidade ao cidadão, ainda tem que receber por rescindir seu contrato. Só aqui na Bahia, no governo PT. Não tem outra explicação. Só aqui na Bahia e no governo PT para acontecer isso. Por quê? Como é que você, como é que você tem uma empresa que é 100% rejeitada pelos consumidores, pelos clientes, e você, e você, e você ainda tem que pagar para rescindir o contrato? Não existe isso, Total né? absurdo. Mas são as coisas do PT, meu amigo. Eu fui Só o PT para explicar. recentemente, né, eu faço algumas viagens para o Espírito Santo e uma das minhas primeiras viagens ao estado, eu parei logo ali depois de Poço da Mata para sacar dinheiro para pagar o pedágio. Olha o vício da Bahia. Cheguei no posto com a maquininha de cartão, débito, crédito e Pix. E aqui na Bahia a gente vive um caos quando chega no pedágio que não tem E eu fiz dinheiro, uma cara. lei, para obrigar os pedágios a poderem receber de Pix. Pois é, tá vendo? Eu E fiz essa lei, mas não é respeitada. A concessionária que faz o pedágio do Estado não respeita nem o transuinte que anda na estrada, quanto mais a legislação. verdade. Sandro, falar um pouquinho de futuro para a gente se direcionar ao final desse nosso bate-papo. Hoje, muito rápido. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, para a gente falar muito mais das políticas da Bahia, né, e de alguns bastidores sobre política. Quais os próximos passos da sua carreira política? Você tem planos de disputar novos cargos Não, futuros vamos como deputado estadual ou mudar nessa para deputado federal? nesse próximo mandato de 2026 nós iremos continuar como deputado estadual, né? Eu acho que nós temos que continuar na Assembleia, trabalhar muito para eleger Neto. Eu sou um deputado que posso, que com ele como governador, eu como deputado estadual, posso ajudá-lo a fazer as transformações, as correções que tanta Bahia e tantos baianos esperam. Então, eu pretendo, mais essa eleição ainda, continuar aqui no nosso estado para estar mais perto, porque eu acredito de uma forma muito pé no chão que nós teremos mudanças no governo federal e no governo estadual em 2026. Show de bola. A gente sabe que acaba uma política, já começa a outra no dia seguinte, né? E a gente sabe que a corrida atrás dos apoiadores, né? Dos líderes, né? Ela é constante. Então, eu acredito que muito das suas viagens, ela acaba passando por várias cidades, além de trazer uma solução para alguns baianos, ela também é esse contato com o povo da Bahia, das lideranças políticas, para que torne uma política a cada dia melhor na Bahia. Sandro, para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje, gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo baiano, né? Mensagem do coração, o que é que o Sandro Regis hoje deixa para o povo baiano? Fala para o povo baiano. Gratidão, né? Ter já 6 mandatos consecutivos, 5 deles na oposição. É um reflexo que a população baiana reconhece a forma que nós fazemos política, a forma que nós conduzimos o nosso mandato parlamentar. Dizer que eu acho que a Bahia merece muito mais do que o governo que está aí, do que esse grupo político que há muito tempo o governo do nosso estado tem entregado à Bahia e os baianos, e que em 2026 espero que mude a Bahia e mude o Brasil. Show de bola. Meu amigo, eu só tenho também gratidão para te falar, te agradecer pelo tempo, né? Por esse espaço que você nos permitiu fazer a entrevista. Eu que agradeço, tá doido? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. E sempre que eu for a Salvador,
Vou estar lá Meu batendo na porta pra gabinete é gente sua bater. casa. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço a todo mundo que está contigo aí, né? Um abraço aos assessores, nossos amigos aí, Eliese, Levon e Daniela, né? Um forte abraço a todos, meu irmão. Fique com Deus, Deus Obrigado, abençoe. obrigado a todos, obrigado a nossos ouvintes, obrigado é, a Eliezer, a Levon, a Dani, são pessoas que. A Alisson, né? Toda a equipe, tanto da Verdade, eu capital esquecendo como de área, você ia me puxar a tanto orelha. a equipe da capital como do interior. Eu sem eles não consigo fazer nada, porque você não constrói um time sozinho. Você constrói um time quando todos vestem a camisa, quando todos têm um espírito com o mesmo pensamento, né? Quando todos pensam de uma forma do mesmo objetivo. E graças a Deus eu tenho pessoas ao meu lado que são muito mais colaboradores, são minha família. E é assim que a gente procura aí no nosso dia a dia vencer nossas dificuldades, que não são fáceis, não são poucas, mas quem tem fé no coração, quem acredita num trabalho e tem a convicção que o trabalho é a forma e a força de você fazer o melhor, é assim que nós vamos dormindo e acordando diariamente. Show de bola, meu irmão. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Um abraço, Jair, um abraço a toda a sua equipe também aí, dizer que nós sempre estaremos à disposição. Muito obrigado, Sandro. Forte abraço, Deus abençoe. Gente, esse papo rápido, mais objetivo e reto, né? Nosso podcast, ele é assim, né? Tem dia que a gente alonga um pouquinho, tem dia que ele é mais papo reto mesmo, como hoje. Sandro com alguns compromissos políticos, mas não deixou de nos receber, né? De fazer esse bate-papo com algumas informações da Bahia, né? E prometendo que virá novamente como deputado estadual, candidato a deputado estadual. Eu quero aqui mandar um forte abraço para todos os meus ouvintes, todas as pessoas que participam com a gente, que estão aí ligadinha no Jai Papo Reto, e falar para vocês que terça-feira que vem tem Diga aí JP com novidades. Breve a Suzy Souza estará de volta com o seu podcast Pode Inspiração. E na sexta que vem nós vamos tratar de um assunto muito especial. Se falar com o Sandro, falar de política é especial. Na sexta que vem nós vamos falar com Rita Dantas e vamos tratar sobre mães, pessoas do aspecto autista que sofrem de alguma, que sofrem não, que tem alguma necessidade especial. Então não perca o nosso próximo programa. Mandar aqui um forte abraço aí pro meu amigo Elvis, fez mais um comentário. Hoje é surreal uma família se manter com um salário mínimo. Um absurdo os aumentos abusivos. E para você, como eu sempre digo, forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus permitir. Fique com Deus e até mais.